Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 760 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Nos 6 primeiros capítulos de Daniel, o que temos é narrativa histórica, onde Deus vai mostrando através do seu profeta íntegro, Daniel, que ele julga todas as nações e que ele controla o destino do mundo. E isso é evidenciado até mesmo no próprio nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, e é também reconhecido, às vezes voluntariamente, às vezes necessariamente, pelos reis babilônicos. Nabucodonosor viu isso com a fornalha ardente que não consumiu os amigos de Daniel, viu isso na sabedoria que Daniel teve para interpretar o seu sonho no capítulo 2, viu isso ao se transformar um bicho do mato no capítulo 4, e Belsazar teve que aprender isso sendo pesado na balança e achado em falta no capítulo 5. Isso não foi revelado apenas para a Babilônia, mas também para a Pérsia, quando Dario no capítulo 6 viu Daniel sendo livrado da cova dos leões. Aqui no capítulo 7 nós temos agora uma nova seção do livro, onde o conteúdo é predominantemente de visões, de caráter apocalíptico, com descrição de animais espetaculares, e o significado destas coisas deve ser tomado de maneira figurativa. Então há uma quebra no livro a partir aqui do capítulo 7, quando as coisas começam a assumir um estilo literário completamente diferente. No entanto, existe uma certa continuidade com o que veio antes. Afinal de contas, como você deverá perceber, e assim esperamos, o que é visto aqui no capítulo 7 é muitíssimo semelhante àquilo que foi visto por Nabucodonosor e interpretado por Daniel lá na visão do capítulo 2. Por conta das visões estarem concentradas, as visões de Daniel estarem concentradas a partir do capítulo 7, o arranjo agora não é mais cronológico e sim temático. O verso 1 do capítulo 7 diz que Daniel teve essa visão no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. E se você não lembra bem, o capítulo 5 fala do último dia de vida de Belsazar. Isso significa, portanto, que o capítulo 7, cronologicamente falando, aconteceu entre os fatos narrados no capítulo 4, que pertencem à época de Nabucodonosor, e os fatos narrados no capítulo 5, que pertencem ao último dia de vida de Belsazar. Bom, eles estão aqui, obviamente, por questão do seu tema diferente, e é isso agora que a gente vai analisar. Daniel disse que teve uma visão e que nessa visão os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande aqui é um símbolo da humanidade, das nações, e esses 4 ventos significam uma universalidade, um agito que vai envolver o mundo todo. E 4 animais diferentes saíam do mar, subiam do mar. O primeiro deles era como leão e tinha asas de águia. E foram-lhe arrancadas as asas de águia e foi-lhe dada mente de homem. Bom, de maneira muito semelhante à estátua vista por Nabucodonosor no capítulo 2, aqui os 4 animais são também 4 impérios que se levantariam na história mundial. E, olhando agora já com certa distância histórica, nós temos condição de interpretar do que é que se fala. O primeiro império, evidentemente, é a Babilônia, como era a cabeça de ouro na estátua que Nabucodonosor viu. Ele é descrito aqui como um leão que tinha asas de águia, e esse tipo de junção de características animais era muito comum na Babilônia, onde várias das imagens que eram colocadas inclusive nas portas dos palácios, como guardiões míticos, como deuses babilônicos, eram assim constituídos, leões com asas de águia. Então a Babilônia é esse primeiro reino. No entanto, diz aqui o texto que foram-lhe arrancadas as asas. E essa, muito provavelmente, é uma referência à humilhação de Nabucodonosor que você estudou com a gente lá no capítulo 4, quando ele virou um bicho do mato. No entanto, depois dessa humilhação, ele foi levantado da terra, colocado em pé, em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Ou seja, Nabucodonosor voltou à sua lucidez e se humilhou diante do Senhor. E então é muito provável que o que temos aqui descrito neste primeiro animal seja tanto a questão da Babilônia quanto o histórico pessoal de Nabucodonosor. Bom,
ao fim do Império Babilônico viria um novo animal, um novo império. Daniel continua olhando, diz o verso 5, e vem um segundo animal, que é semelhante a um urso, que se levantou sobre um dos seus lados e tem na boca, entre os dentes, 3 costelas. Bom, que animal seria esse? O próximo império. O próximo império é o Império Persa. O Império Persa era formado por uma coligação entre a Média e a Pérsia, mas a Pérsia tinha uma certa ascendência. Então alguns pensam que o fato deste urso estar erguido sobre um dos seus lados é a ideia de que a Pérsia era um pouco superior à Média nessa coligação imperial. Outros já pensam que o fato do animal estar com 2 patas erguidas é como se ele estivesse pronto para caminhar, pronto para avançar. Nós não temos obrigação de ser determinantes na interpretação de qualquer um desses detalhes. É fato que está se falando sobre a Pérsia, e é possível que o fato desse urso estar se levantando sobre um dos seus lados signifique ou que a Pérsia estava melhor do que a Média nessa coligação, ou porque o urso estava caminhando e avançando em direção às suas conquistas. Ele traz entre os dentes 3 costelas, e alguns acreditam que essa seja uma referência aos 3 impérios, os maiores impérios que foram conquistados pela Pérsia. O Império da Lídia, o Império da Babilônia e o Império do Egito. Também não temos condição de ser absolutamente assertivos aqui, mas é provável que essa seja a interpretação. Depois disso vem um outro animal, que é semelhante a um leopardo, que tem 4 asas de ave, e esse animal tem 4 cabeças. E ele recebe domínio. O leopardo é um animal muito veloz, e isso pode muito bem ser uma referência à característica do próximo império que se levantou, que foi o Império Grego. Alexandre o Grande conquistou o mundo numa velocidade espantosa, e talvez o leopardo sirva muito bem para descrever isso. No entanto, ele morreu logo, mas o seu império permaneceu porque foi dividido entre seus 4 generais. E então, a ideia das 4 cabeças desse leopardo pode ser então uma alusão a este fato histórico. Depois vem um quarto animal que é terrível e não é descrito. Que animal é? É urso, é leão, é leopardo? Não se fala do nome deste animal, mas ele é muito forte, tem dentes de ferro, devora, faz em pedaços. E o próximo império que veio na sequência foi o Império Romano. Ele tem 10 chifres, e esse é um símbolo de poder. E ninguém conseguiu achar uma sugestão razoável para esse número 10, que não seja a ideia de que é muito poderoso o Império Romano. Ninguém achou 10 nomes de reis, 10 nomes de reinos, para fechar essa conta aqui. No entanto, enquanto Daniel observa esse animal, levanta-se um pequeno chifre que elimina 3 chifres anteriores, e nesse chifre há olhos como de homem e uma boca que fala com insolência. E então, aqui se acredita ter uma menção à pessoa do anticristo, que tem uma boca de blasfêmia, que surge num contexto de poder, e então um anticristo que virá naquilo que acabou sendo o resultado dos desdobramentos históricos pós-Império Romano, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo do fim. Então muitos identificam o pequeno chifre de Daniel 7 com o anticristo descrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, verso 8. Então você pode conferir isso lá. Mas a boa notícia é que Daniel continua olhando, e o ancião de dias se assenta no seu trono, que é de chamas de fogo, com rodas em fogo ardente. Um trono com rodas é algo que Ezequiel já explicou para nós o que significa, não é? E então você vê a pessoa do próprio Deus sendo mencionada aqui como aquele que vai mandar trazer os livros e vai fazer o julgamento das nações e dos reinos. E esse é o consolo da visão de Daniel, que tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Deus é o juiz, como o próprio nome de Daniel significa, e como o próprio Nabucodonosor teve que aprender à força. Então, fica bem claro que Deus vai julgar tudo, e que embora os reinos humanos tenham domínio e influência por algum tempo, eles prestarão contas de seus atos a Deus. E é nesse contexto que aparece a figura do Filho do Homem, que se dirige ao ancião de dias e recebe domínio, glória e reino sobre todos os povos e nações, homens de todas as línguas, e para todo sempre o seu reino não passará e ele jamais será destruído. Essa expressão Filho do Homem aqui é aquela que Jesus toma como base para falar de si mesmo nos evangelhos. Nós vimos que Ezequiel usou muito a expressão Filho do Homem,
No entanto, lá no livro de Ezequiel, a expressão queria dizer que Ezequiel era um ser humano em contraste com o Deus divino todo-poderoso que se revelava a ele. Aqui não. Aqui é a visão de Daniel vendo alguém que parece um ser humano. O seu aspecto, não é, é como um filho de homem. E ele está então recebendo do ancião de dias o domínio sobre todas as coisas. Se você se lembra da visão do capítulo 2, lá no verso 44, essa é a ideia do reino final, do reino que será eterno, que jamais será destruído, que permanecerá para sempre. O reino messiânico, tão anunciado por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel. E é a ideia então do governo messiânico de Cristo para todo sempre. Esta figura do Filho do Homem, então, é em Daniel a base para Jesus se chamar de o Filho do Homem lá nos Evangelhos. É esse o domínio, é esse o reino que ele inaugura com a sua vinda. Bom, a visão de Daniel, embora perceba que no fim tudo estará bem, é aterradora. Porque será um desfecho glorioso, mas haverá aí no meio do caminho algumas situações bastante difíceis. E ele, assim, bastante intrigado com o significado de tudo, pede a um dos que estavam perto ali na sua visão, possivelmente uma criatura celestial, que lhe explique a verdade de tudo aquilo. E ele recebe a interpretação. Então, grande parte do que você vai ler a partir do verso 17, nós já dissemos quando explicamos a visão nos versos iniciais. E o consolo vem no verso 18, quando se diz que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e tudo mais. Porém, Daniel começa a dizer para nós no verso 19 que ele teve curiosidade, desejo de conhecer a respeito do quarto animal, que era diferente de todo mundo, não é? E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha e daquele chifre pequeno que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. E esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Essa é a linguagem do livro do Apocalipse, para falar a respeito dos poderes satânicos em oposição à igreja nos últimos dias. Então, a descrição de que esse chifre vai proferir palavras contra o Altíssimo, que ele vai magoar os santos, que ele vai mudar os tempos e a lei, e até mesmo que ele vai permanecer por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tudo isso é muito comum lá no livro de Apocalipse e tem a sua base aqui. Você vê então que Ezequiel, que Daniel, na época em que a Babilônia leva Judá para o cativeiro, estão fornecendo muito do material que vai ser usado pelo apóstolo João, divinamente inspirado, na época em que os romanos estão perseguindo a igreja. E nada mais coerente, nada mais esperado do que isso. A ideia de que esse chifre vai prevalecer por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é bastante simbólica. E alguns entendem que ele vai ter um domínio, um tempo, que parece que nunca mais vai acabar, por isso mais 2 tempos, mas que de repente vai ser destruído, portanto só mais meio tempo. Essa é uma interpretação possível. Outros entendem que se você somar um tempo com mais 2 e com mais metade, vai dar 3,5. 3,5 é a metade de 7, ou seja, trata-se de um tempo que o próprio Deus vai abreviar. Como é que você vai chegar nesse raciocínio? Qualquer das opções aí me satisfaz. O que importa é que você entenda a lição central do capítulo. Que poderes humanos se levantarão e até mesmo perseguirão a igreja de Deus. No entanto, temos que saber, aguardamos um reino que não terá fim. Esse reino virá, porque é o próprio Filho do Homem Todo-Poderoso que vai estabelecer o seu domínio, e esse domínio jamais poderá ser contestado. Nação alguma será capaz de impedi-lo. E então, essa grande mensagem de consolo é aquilo que Daniel enxergou e que tinha uma aplicação imediata para o povo de Judá que estava no cativeiro, que ainda sofreria muitas perseguições, inclusive no período intertestamentário, e nós vamos ver coisas mais relacionadas a isso na sequência do estudo do livro de Daniel. E, no entanto, essas visões são dadas exatamente na época em que o reino de Deus aparentemente está completamente destruído. Cadê Jerusalém? Cadê o templo? Cadê o rei davídico? Tudo isso tinha sido esmigalhado. E, no entanto, Daniel tem a visão que diz assim, calma, porque o reino messiânico vem. O Filho do Homem está chegando. E essa deve ser a nossa grande consolação e esperança ao ler esse texto. Claro,
Daniel, quando teve a visão, se perturbou muito nos seus pensamentos. Muito embora ele fosse um estadista, bem resolvido na corte babilônica, a ideia de que o povo de Deus viria a sofrer fez com que o seu coração se compadecesse e seu rosto se empalidecesse. São dias difíceis, de fato. Devemos vigiar, devemos nos preparar, apertar os cintos para isso. Mas nós que confiamos na palavra do Deus Todo-Poderoso sabemos, a vitória é certa para o seu povo. E esta é a grande lição do capítulo 7, que eu espero que tenha ficado bem clara para você e enchido certamente o seu coração de muita fé e muita esperança. Por hoje é só. Esperamos que você tenha um bom estudo. Amanhã a gente volta aqui para estudar o capítulo 8, se Deus nos permitir. Boa leitura para você e até lá.